Você tá cansado de ficar olhando os outros realizarem os sonhos dele e você aí sem conseguir tirar o seu sonho do papel? Fica aqui que isso vai acabar hoje. Nós, seres humanos, contamos o pouco como se ele fosse nada. Quando a gente tem pouco de alguma coisa, é a mesma coisa que nada pra gente. Mas o que parece ser óbvio, eu vou ter que dizer aqui, o pouco não é nada. Quando você tem pouco, você já tem alguma coisa. O pouco que você sabe já é muito pra alguém. Você pode contribuir muito na vida de uma pessoa com um pouco que você sabe. Com um pouco de dinheiro que você tem, você consegue de alguma maneira começar o negócio que você tem em mente, colocar o teu plano em prática com o pouco que você tem. Quando eu e o Fernando casamos, a gente queria organizar nossas finanças, a gente queria poupar dinheiro, só que no início do casamento sobrava pouco dinheiro. E a gente pensava, caramba, a gente vai botar esse dinheiro para investir e não vai render nada. Então é melhor nem colocar, porque não vai render nada, vai ser muito pouco, vai render muito pouco. E esse foi um grande erro, porque se a gente tivesse investido o pouco que a gente tinha naquela época, hoje em dia a gente já teria mais coisas investidas, a gente já teria juntado mais dinheiro. Então, o pouco que você tem, ele já serve para algum resultado. E o quanto antes você começar, é melhor, porque o resultado vai ser maior em menos tempo. Porque você não vai perder tempo. Quando você começa pequeno, você tem muito mais chance de dar certo. Porque como que você vai de cara gerir uma grande empresa, por exemplo, se você não tem noções básicas de dinheiro? Como você vai ter 100 mil reais na sua conta se você não consegue dar conta de 10 mil reais? Você já gasta esses 10 mil reais, não sabe nem para onde foram. E quantos negócios milionários você conhece, bilionários, que começaram em garagens? Apple, Microsoft, Uber, tantas empresas, Facebook, começaram pequenos e hoje em dia são impérios. Então comece a considerar o pouco que você tem, o pouco que você sabe, para tirar do papel esses sonhos que ficam na tua cabeça e você fica botando dificuldade para exercer isso. E no caso da Apple, o Steve Jobs, ele não sabia como montar os aparelhos. Ele só tinha uma ideia, o que ele queria fazer. Ele queria o MacBook mais em conta. O MacBook não, o notebook, o computador de mesa mais em conta que o americano pudesse comprar. E aí ele foi desenvolvendo a ideia e chamou pessoas para fazer parte desse sonho que ele tinha. Às vezes, você vai precisar de pessoas para te cercar, para te ajudar nesses sonhos, para tirar do papel. Pode ser pessoas que você vai contratar, pode ser pessoas que são teus amigos mesmo, mas você precisa se cercar de pessoas que te ajudem, pessoas que contribuam com você e não perder tempo com pessoas que te tiram do teu foco, que te colocam para baixo, que dizem que o pouco que você tem não é suficiente mesmo. E me fala aqui embaixo, o que é que tem te impedido hoje em dia de não tirar os teus sonhos do papel? A fé é a certeza das coisas que não se veem. E fé é um ingrediente mágico, o ingrediente mais necessário para a gente conseguir tirar nossos sonhos do papel. A gente precisa usar o pouco que a gente tem para que Deus transforme esse pouco em muito. A medida que Deus precisa é pouco. Muitas vezes na Bíblia, a gente tem milhares de exemplos na Bíblia de pessoas que não eram capacitadas, pessoas que não sabiam falar, pessoas que não sabiam lutar, pessoas que não sabiam como fazer, mas tiveram a coragem de dar o primeiro passo. E isso foi suficiente para Deus. Então, se você está orando, pedindo para Deus te colocar sob um muito, você tem que usar o pouco que Ele já te deu, o pouco que você já tem. O pouco já vai ser suficiente, mas se você não usar esse pouco, você não vai estar sob o muito. Pedro andou sob as águas e quando Pedro começa a se afogar, ele duvida, vem algumas coisas na cabeça de Pedro, ele começa a se afogar e aí Jesus estende a mão para ele e fala: homem de pequena fé. Cara, eu fico pensando, Pedro tinha pequena fé e ele andou sobre as águas. Então qual é o tamanho da minha fé? Porque qual é o tamanho da sua fé? Eu nunca vi ninguém andando sobre as águas. Comenta aqui embaixo como que tá a tua fé. Tá pouco? Tá muita? Você tá perdendo a fé? Comenta aqui como é que tá
a tua fé. Por isso a gente não deve se preocupar com números, com quantidades. A gente se preocupa muito com a quantidade de dinheiro que a gente tem, a gente quer abrir um empreendimento, começa a fazer cálculo, começa a se preparar e isso é ótimo. Mas a gente pensa que precisa ter muito. Às vezes você quer começar um negócio, mas você não tem dinheiro para começar ele alugando um ponto. Faça ele online, entende? Às vezes a gente fica botando dificuldades, pensando em número de pessoas que tem que trabalhar, número de funcionários, e se comparando com pessoas que já estão lá na frente. Essas pessoas que estão lá na frente, elas servem de referência e não de comparação. Cada um teve o seu ponto de partida e cada um tá onde está no momento. Também não significa que por você ter alcançado uma posição, você vai ficar nessa posição sempre. Você precisa sair da arquibancada. Você precisa parar de ficar vendo as outras pessoas jogarem enquanto você tá só olhando. Você tem que descer pro campo e tem que partir pro ataque. Saia da arquibancada e comece a protagonizar a sua vida. Muitas vezes isso é uma questão de mentalidade. Tem uma frase, até uma música, que fala assim: o pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico. E, gente, isso é verdade. Porque a pessoa que tem uma mentalidade que pouco é pouco e não faz nada sobre aquilo, ela não usa o pouco. Então ela nunca vai passar a ter muito. Então o pouco dela sempre vai ser pouco e vai ter um momento que ela vai perder aquele pouco, porque não vai ser mais suficiente para manter ela. Porque a gente sempre precisa estar evoluindo, a gente sempre precisa estar crescendo, estudando mais, aprendendo mais, empreendendo mais. A gente não pode ficar parado numa posição, porque isso vai ser tomado da gente. A gente precisa estar em movimento. E a pessoa que usa o pouco que tem, ela vai conseguir mais e mais e mais. Então, essa frase é real. O pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico, mas isso é uma questão de mentalidade. Isso é até bíblico. Ali na parábola dos talentos, é isso que acontece. Então vire a chave da sua mente. Não veja mais o pouco que você tem como nada. O pouco que você tem pode ser pouco, mas ele já é suficiente para começar alguma coisa. Ele já é suficiente para te dar algum resultado. O mundo pode ser impactado com o pouco que a gente tem. Inclusive, eu quero até saber de vocês, eu quero pedir sugestões de vocês do que mais vocês querem ouvir aqui no nosso canal. Coloca aqui nos comentários o que mais vocês querem ouvir, porque eu quero ajudar mais e mais e mais pessoas a pegarem os limões que a vida não cansa de dar pra gente e transformar esses limões em limonadas. Uma boa limonada. A gente precisa ver a vida de outra forma. A gente precisa ver a vida com outros olhos para extrair o melhor dela. E um bom exemplo de que o pouco é suficiente são as mães. Porque quando a gente vira mãe, primeiro filho, a gente não sabe nada, a gente se sente insegura, a gente acha que não vai dar conta, mas no final das contas o nosso bebê só quer a gente. Então, o pouco que a gente sabe, o pouco que a mãe sabe é suficiente pro filho, é suficiente pro bebê, e esse é um dos maiores exemplos de que o seu pouco é suficiente. Use o pouco que você tem. Até hoje você pensou que o seu pouco não era suficiente, que não ia dar para fazer, que você não ia começar a trabalhar, que você não ia começar a empreender, que você não ia começar a estudar, que você não ia começar a ensinar, mas hoje isso muda. A partir de agora você vai olhar o seu pouco com outros olhos. É momentâneo esse pouco, se você quiser. E se você precisa recomeçar, você tem que saber que quando a gente recomeça, a gente já tá a muitos passos à frente de outras pessoas. Porque quando a gente nunca recomeça do zero. A gente recomeça já sabendo muita coisa, tendo know-how, tendo mais direção, sabendo o que fazer. Então não tenha medo de recomeçar. Então, pessoal, a conclusão de tudo que eu falei aqui: dê o primeiro passo. Só você pode dar o primeiro passo. A mentalidade que você tem é que vai definir se você vai usar o seu pouco ou não. E é só usando o seu pouco que você vai alcançar o muito que você tanto almeja, que você tanto sonha. Bem, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. E me conta aqui embaixo se você vai usar o pouco que você já tem. Eu tô de olho nesses comentários, hein? Eu quero ver vocês usando tudo, ao máximo, tudo que vocês têm para vocês voarem muito. E galera, se inscreve aqui no canal, né? Dá o joinha, ativa o sininho. Aqui nesse canal só tem notícia boa, só tem coisa boa pra dar aquele up na vida que a gente precisa, né? E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau!